A gente agora vai estudar sobre texto de divulgação científica. Então, a gente vai entender qual que é esse gênero textual. Nós já estudamos sobre vários gêneros textual, né? Vocês lembram de algum? Quais foram os gêneros textuais que nós estudamos até aqui? Carta de reclamação. Nós estudamos sobre o que mais? Carta de amor. E o que mais? E não tem. Nós estudamos sobre o verbete, o verbete de enciclopédia e o verbete de dicionário. Nós já estudamos sobre fábulas, notícias, né? Muito bem. E agora nós vamos estudar sobre o texto de divulgação científica. Então, o texto de divulgação científica, ele traz informações sobre pesquisas e descobertas sobre as ciências. Então, ele é algo mais específico, né, Rogério? O que é um texto de divulgação científica, Rogério? Traz informações sobre as pesquisas e descobertas da ciência. Então, ele é algo mais, né, científico. Então, nós vamos descobrir agora, né, o que é esse texto científico. Então, nós vamos fazer, então, né, ver essa videoaula. Eu vou estar tirando a câmera aqui um pouquinho, tá, meninas? E aí, vou estar virando a tela aqui dos outros alunos também, estarem acompanhando, tá? E a gente vai, então, assistir essa videoaula que fala sobre o texto científico. Quando começar a videoaula, vocês me avisem se vocês estão vendo em casa ou não, tá bom? Você sabe que estudar sobre texto de divulgação científica é muito importante? Vamos lá! Chegamos a mais uma aula de língua portuguesa e hoje eu quero te apresentar um gênero textual chamado texto de divulgação científica, ok? Mas antes de a gente apressar qualquer coisa na nossa aula, eu quero te apresentar essas 3 palavras base. Texto é tudo aquilo que a gente compartilha com outra pessoa. Então, nesse momento, eu estou fazendo um texto, porque eu estou compartilhando uma mensagem com vocês. Divulgação é quando existe algo que foi descoberto e a gente precisa o quê? Divulgar. A gente precisa dizer, a gente precisa mostrar para o mundo. Mas só que a gente não quer mostrar a geografia ou a psicologia. A gente quer mostrar a ciência. Então, hoje iremos conversar sobre esse gênero textual super interessante, ok? Mas eu quero chamar a minha querida amiga Pipoca. Vem cá, mulher! Pipoca, me diz uma coisa. Você gosta das aulas de ciência lá da tua escola? Eu também adoro. Me diz uma coisa. Você gosta quando o professor traz algumas descobertas para a sala de aula? Eu também. Então, olha que interessante. Toda vez que a gente acessa esse mundo da ciência, a gente fica completamente o quê? Envolvido. Tá beleza? Então, para começar, eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Olha aí na sua tela. Os animais são capazes de raciocinar? Hein, gente? Próxima pergunta. Como eles demonstram inteligência? Então, vamos ao livro na página 36, porque eu acredito que lá tem um texto de divulgação científica capaz de dizer isso pra gente. Olha só. Chegando aqui, temos o seguinte estudo. Olha só. Estudo revela que os cães usam a memória para encontrar um osso escondido. Olha que interessante. Como o faro dos cães é poderoso, costumamos pensar que eles usam o olfato para tudo. Mas um novo estudo revelou que os cachorros usam mais a memória do que o faro para encontrar petiscos escondidos. Pesquisadores dos Estados Unidos analisaram o resultado de um jogo feito com 500 cães ao redor do mundo. Cada cachorro via seu tutor posicionar 2 copos de cabeça para baixo na sua frente. Em seguida, a pessoa colocava um petisco embaixo de um dos copos. Então, os olhos do cão eram cobertos e o tutor mudava o petisco de lugar.
Você sabe o que aconteceu depois? Então você precisa fazer a leitura completa desse texto. Olha que interessante. Então você acaba tendo acesso às descobertas da ciência, ok? Então eu quero apresentar para vocês algumas características desse gênero textual. Característica número 1. Ele é responsável por publicar descobertas da ciência. Então, por exemplo, o que é que você costuma estudar na sua aula de biologia ou de ciência no seu colégio? Animais? Vegetação? Olha só. Química? Como as coisas elas se misturam, o que é que elas podem surgir? Olha só. Então, tudo que a ciência estuda pode virar um texto de divulgação científica. Ok, gente? Então vai publicar essas descobertas, ok? Ou vai dizer o que as pessoas estão pesquisando para já informar para a gente alguma informação. Beleza? Número 2. União de dois gêneros textuais. Porque o texto de divulgação científica é a... Pessoal, vocês estão ouvindo? Sim. Tá dando eco aí para vocês? Tá. Tá dando para vocês entenderem? Sim. Sim. Não tá dando nenhuma interferência aí, não? Não. Não. Então eu posso continuar a passar o vídeo? Sim. Pode. Tá. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dificuldade para entender, vocês podem me chamar aqui, tá? Sim. Certo? Tá certo. Então tá. Nossa, eles utilizam a memória para isso. Então eles utilizaram um método. Qual era o método? Vendavam os olhos do cachorro e ao vendar os olhos do cachorro eles mudavam de lugar os objetos. Então eles perceberam que não era o olfato, não era pelo cheiro, era justamente uma memória fotográfica que esse animal tem. Certo? Então, olha que interessante. Para eles chegarem a uma conclusão, eles utilizaram um método. Agora ele utiliza também características de um outro gênero textual que é a reportagem. E a reportagem nada mais é do que trazer informações para a gente. Mas são informações baseadas em falas de especialistas, em dados científicos, em pesquisas sociais. Então, tudo isso para poder comprovar e ampliar aquilo que está sendo falado. Justamente para que aquela pesquisa ela possa ter o quê, gente? Credibilidade. Então a reportagem ela vem com esse papel, trazer informação para a gente. Então o texto de divulgação científica, ele vai unir essas duas coisas, o método que foi utilizado e também a informação. Ok, gente? Então, vamos ao livro? E dessa vez você precisa abrir o seu livro na página 37. Chegando aqui na página 37, olha só, vocês leram todo o texto, então qual é o objetivo do texto? Para que esse texto foi escrito? Toda vez que você identifica essa palavra numa pergunta, ele quer saber para que esse texto foi construído. Qual foi o objetivo? Então, o objetivo desse texto é justamente divulgar como é que os cães, eles memorizam, ou como os cães, eles conseguem perceber que determinada coisa está naquele lugar. Tá certo? E muitas vezes isso está onde? No título do nosso texto. Olha só, estudo revela que os cães usam a memória. Então ele quer mostrar pra gente que o cão utiliza a memória para realizar essa função. Tá beleza? Vamos lá para a questão número 3. Diz assim: que palavra poderia ser usada para substituir o termo estudo no título do texto? Seria a palavra crença? Seria a palavra pesquisa? Seria a palavra reportagem? Ou seria a palavra hábito? Então, o estudo pode ser substituído sem alterar o sentido do texto pela palavra o que, gente? Pesquisa. E olha só, complete o quadro a seguir com as informações solicitadas. Você precisa voltar ao texto para isso,
Mas o interessante é que você precisa ler o texto até o fim. Então, onde foi feita a pesquisa? Quem realizou a pesquisa? Com quem foi feita a pesquisa? O que foi investigado? A que conclusão os pesquisadores chegaram, hein, gente? Então, essas perguntas são interessantes porque quando você estiver diante de um texto de divulgação científica, você pode repetir essas perguntas e você vai perceber que elas são sempre respondidas, porque o objetivo dela é trazer o método e também a informação. Agora é hora da gente ir pro nosso A Prova Games. Olha só, gente, que legal. Vamos jogar. Se você ainda não baixou o seu aplicativo, já está na hora, hein, gente? Então, se estamos na nossa aula número 7, você vai escolher o jogo 7, tá beleza? Então, vou marcar aqui, tá beleza? Então, é só você marcar, já está carregando o nosso jogo de divulgação científica, beleza? Então, aperta aqui jogar. E a gente tem aqui, um vírus incomoda muita gente. Olha só, incomoda, né, gente? Então esse foi um texto escrito por Raquel Regina Bonelli. Então, para começar, você sabe a diferença entre epidemia e pandemia? Essa divulgação científica vai ser interessante, hein, gente? Então você pode continuar lendo e depois você vai ver o que é que o jogo vai esperar de você para que você possa marcar e pontuar com o nível mais alto desse jogo, ok? A nossa aula chegou ao fim. Mas você pode continuar conversando com o seu livro sobre divulgação científica. Você só precisa abrir na sua lição 7 e responder tudo que tem lá. Tá bom, gente? Te espero na aula número 8. Tchau, tchau. E aí, gostaram da aula de hoje? Então não perde a próxima. Tchau! Não, a pessoa ela precisa ter um conhecimento, né, sobre esse determinado assunto. Mas para ela fazer o pessoal participar ou não pode? Ela tem que participar da pesquisa, ela tem que fazer parte da pesquisa. Entendeu? Então, o gênero textual, né, de divulgação científica, ele tem a função de publicar as descobertas das ciências. Então, ou apenas informar sobre temas de interesse científico. Hoje mesmo nós podemos observar que tem várias pesquisas diferentes científicas sobre o coronavírus. Se vocês procurarem lá na internet, né, texto de divulgação científica sobre o coronavírus, né, vocês vão achar diversos textos relacionados. Por quê? Porque é um tema relevante agora para o nosso dia, né? É um tema atual, é um tema que precisamos, que precisa de mais informação. Então, várias pesquisas estão sendo feitas, né, relacionadas ao coronavírus e através de experimentos, né? Esse é um tipo, né, de texto de divulgação científica, é um determinado assunto. Então, esse texto científico, ele é a junção, né? Ele é a junção de uma fonte de informação a uma fonte de pesquisa, né? Então, ela é a união, né, da pesquisa e então da reportagem. Então, a reportagem é o texto, né, que vai ser, é um texto jornalístico em relação a esse tema, né? Então, ele é divulgado, né, para o público e geralmente ele acontece em uma linguagem acessível, né, a esses principais fatos ocorridos na ciência. Então, olha só, o conceito de divulgação do texto de divulgação científica é que ele traz informações sobre pesquisas e descobertas das ciências. Vamos ler o texto aqui, que ele só começou a ler, mas nós não terminamos, né? Eu vou ver se eu acho alguma coisa assim. Ah, tá. Lá não tem jornal também, não? Não tem jornal lá na biblioteca? Não. Então, vamos lá. Qual que é o título do texto? O estudo, ele revela que o cão tá com a pata quebrada? Não. O estudo revela quais
interações estão tendo? O que o estudo está revelando? Os doces escondidos. Aí, e eu posso falar isso sem ter nenhuma prova? O que eu preciso fazer para que eu tenha certeza que isso é verdade? Participar da ciência. Ele tem que fazer uma pesquisa, não tem? E essa pesquisa ela vem através de uma observação. E eu vou saber se o cão ele usa essa memória se eu observar apenas um dia? Não. Eu preciso fazer essa observação durante um período, não é? Sim. Para observar se realmente esse cão ele vai estar, né, tendo essa capacidade em sua memória. Então vamos fazer a leitura. Eu vou pedir para os de casa começar a ler o primeiro parágrafo aí. Davi, João Gabriel, começa a fazer para mim a leitura do primeiro parágrafo. João Gabriel. Kétia. Lê para mim aí o primeiro parágrafo do texto. Vamos? O estudo releva. A gente já leu o título, João Gabriel. Você vai ler o primeiro parágrafo. Como os faros do cão se preparou com pressa e querer usa o fato para tudo, mas é um novo estudo releva que os cachorros usam mais a memória do que o pato para encontrar petiscos escondidos. Pronto, pode parar. Adriele, continua aí, por favor. Estão entendendo? Adriele. Oi, tia. Continua a leitura. Eu não escutei não onde ele parou, tava travando. No segundo parágrafo, depois do segundo ponto aí. Pesquisadores dos Estados Unidos analisaram o resultado de um jogo feito com 500 cães ao redor do mundo. Muito bem, obrigada. Lara, continua a leitura para nós. Cada cachorro guia seu tutor. Posicionar dois copos de cabeça para baixo na sua frente. Em seguida, a pessoa colocava o petisco embaixo de um dos copos. Então, os olhos do cão eram cobertos e o tutor mandava o petisco de lugar. Isso mesmo. Pablo. Se o cachorro utiliza seu olfato, assim qual conquistar o petisco definido, a memória utilizou a memória para lembrar onde seu tutor havia colocado o petisco. Rogério. Evan Maclean. que liderou o estudo, garante que os cães usam uma grande variedade de sentidos para solucionar o problema, não apenas o olfato. Alguns cães têm boa memória, enquanto outros se saem melhor seguindo as orientações de seus tutores ou
comeu ou se comunicou. Muito bem. Ana Júlia. Dá continuidade, Ana Júlia. Ana Júlia. Quem tá com o telefone de Leidmila? Leonardo, você quer ler? Sim. Pode ler. O pesquisador Brian Ari afirma que subestimar Sim. não devemos subestimar Hoje é arroz com linguiça e verduras. a inteligência dos cachorros. Muito bem, Leonardo. Alguém daqui da sala gostaria de ler? A Clara primeiro. A maioria das pessoas pensa na inteligência como um corpo que está mais vazio ou mais cheio, mas a inteligência é mais como um sorvete. Deixa o Natanael ler esse final. Ser bom é uma coisa não significada que você será bom em tudo. Então, olha só, a pesquisa que eles fizeram um experimento. Como que foi o experimento que eles fizeram? Vocês entenderam aqui? Qual foi o procedimento que eles utilizou para fazer essa análise da memória deles? Hã? O que eles utilizaram para ver? Petiscos, copos e o pão. Isso mesmo, eles colocaram, né, lá, posicionou e viu se eles conseguiam cheirar ou se a imaginação deles, né, conseguiria observar que eles estavam fazendo todo esse processo, né, se realmente eles estavam tendo, conseguia entender, né, esse procedimento. Então, olha só, cada cachorro, ele via seu tutor posicionar 2 copos de cabeça para baixo na sua frente. Em seguida, a pessoa colocava um petisco embaixo de um dos copos. Então, os olhos do cão eram cobertos e o tutor mudava o petisco de lugar. Então, ele colocava o petisco embaixo do copo. Então, ele não ia utilizar o cheiro. Por quê? Porque ele estava olhando, né? Então, ele usou o cheiro também. Mas aí o que acontece? Se o cachorro utilizasse o olfato, acertaria em qual copo estava o petisco. Entretanto, a maioria errou, porque utilizou a memória para lembrar onde seu tutor havia colocado o petisco. Então, eles não utilizaram o olfato, eles queriam lembrar onde que tinham colocado. Porque se eles sentissem o cheiro, onde eles iam? No copo que estava o petisco, não era? Mas ele queria então lembrar aonde o petisco estava a partir do olhar, de onde ele estava olhando. E isso a gente faz também, né? Quando a gente, por exemplo, pega aqui um giz, né? E coloca aqui numa mão, né? Aí você faz aquela brincadeira, né? Em qual mão que tá, né? E aí você vem e faz assim. Então, é quase isso, né? Uma forma de fazer a experiência, né? Então, qual mão que tá o giz? Essa daqui? Hã? Deixa eu ver se vocês acertaram. Qual mão que tá o giz? Hã? A direita? A direita é essa. Acertaram. Então, olha só, vamos lá então. Eu vou mostrar aqui para vocês mais um texto científico
que eu pesquisei aqui, tá? Olha só, eu vou estar tirando a câmera aqui novamente e vou mostrar para os meninos aqui também. Olha só, o que é um minhocário doméstico? O minhocário doméstico é um sistema de reciclagem do lixo orgânico caseiro com minhocas transformando o resto de alimento em adubo. Esse processo, chamado de vermicompostagem, acontece dentro de caixas plásticas cheias de terra, onde as operárias mandam ver nas sobras de rango, digerindo esse material e gerando humus superfértil no lugar. Para ter uma ideia do potencial ecológico dos minhocários, dados do Ministério da Agricultura revelam que diariamente o Brasil produz cerca de 144 mil toneladas de lixo orgânico, o que corresponde a 60% do lixo urbano. Essa sujeira toda acaba indo para aterros e lixões, onde muitas vezes acaba poluindo os lençóis freáticos, entre outras mazelas. Tia, Oi, que página a senhora tá? eu tô apresentando a tela aqui, mas era para apresentar para vocês também. Peraí só um pouquinho, tá? Essa daqui que eu tô lendo, tá? Desculpa de não ter mostrado aí. Então, olha só, se esse material entrasse na dieta das minhocas domésticas, por dia teríamos nada menos que 80 mil toneladas fresquinhas de humus. Então, olha só, esse texto aqui, vocês acham que é um texto científico ou não? Científico. Por que ele é um texto científico? Ele não escreveu esse texto aleatoriamente, não é? Ele fez uma pesquisa, ele conseguiu aqui identificar que 60% do lixo é urbano, né? Através aqui, ó, do Ministério da Agricultura, né? Ele tirou esses dados aqui do Ministério da Agricultura, no que dizia que 144 mil toneladas de lixo orgânico, né? Correspondia a 60% do lixo urbano. E que se esses lixos aqui, eles fossem utilizados, né? Para fazer então essa decompostagem, né? Através da vermicompostagem, iria diminuir uma grande maioria dos lixos urbanos, né? Então, esse texto aqui, ele também é um tipo de texto científico. Ele vem trazendo dados, ele vem trazendo uma notícia que vai, né, de certa forma, informar o leitor sobre determinado algo, né? Então, quando vocês se deparam, então, para a leitura de um texto científico, vocês precisam observar a fonte de pesquisa, né? De onde veio essa pesquisa? Essa pessoa que fez essa pesquisa, ela tem um conhecimento específico sobre esse assunto? Sim. Ou superficialmente? Então, vocês precisam observar isso também. Então, vamos para nossas questões, tá? Eu vou estar postando essa explicação para depois eu estar fazendo a correção juntamente, tá? Mas podem continuar.